Olá! Hoje vamos abordar o tema da evolução da população. Fica atento! Para a população aumentar ou diminuir, é necessário, entre outras variáveis, que ocorram nascimentos e mortes. Deste modo, a evolução da população depende de variáveis demográficas. Vamos conhecê-las. A natalidade corresponde ao número de bebés nascidos com vida, ou seja, de nados vivos, num dado território, durante um período considerado. Já a mortalidade refere-se ao número de óbitos ocorridos, também eles, num determinado território e intervalo de tempo. Da diferença entre a natalidade e a mortalidade, resulta o crescimento natural. Repara que, se a natalidade for superior à mortalidade, o crescimento é positivo e a população aumenta. Já, se a mortalidade for superior à natalidade, o crescimento natural é negativo e a população diminui. Para podermos comparar de forma adequada diferentes lugares, utilizamos as taxas. Assim, a taxa de natalidade relaciona o número de nados vivos com a população absoluta e a taxa de mortalidade relaciona o número de óbitos com a população absoluta. Estas taxas expressam-se em permilagem, pois os valores são referentes a cada 1000 habitantes. Por exemplo, o país X tem uma taxa de natalidade de 5 por 1000 e uma taxa de mortalidade de 3 por 1000. O que é que estes valores significam? Significam que ocorreram 5 nados vivos e 3 óbitos por cada 1000 habitantes desse país. Então, qual será o crescimento natural deste país por cada 1000 habitantes? Isto é, qual será a sua taxa de crescimento natural? É simples. Só temos de calcular a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Neste caso, seria de 2 por 1000, que é o mesmo que dizer por cada 1000 habitantes a população aumentou 2 pessoas. Agora que já conhece as principais variáveis demográficas, vamos conhecer a sua distribuição. Os valores mais baixos da taxa de natalidade encontram-se principalmente nas regiões mais desenvolvidas, como por exemplo na Europa. Os valores mais altos da taxa de natalidade encontram-se nas regiões menos desenvolvidas, como por exemplo na África subsaariana, e os valores intermédios localizam-se na maioria dos países em desenvolvimento. Consegue explicar esta distribuição da taxa de natalidade? Vamos descobrir. Nas regiões mais desenvolvidas, a maior escolaridade obrigatória e a valorização social e profissional da mulher fazem adiar o nascimento do primeiro filho. Além disso, as famílias lidam com algumas dificuldades em conciliar a vida familiar com a vida profissional e preocupam-se com as despesas na educação dos filhos. Logo, planeiam a sua família e recorrem a vários métodos contraceptivos. Por outro lado, nas regiões menos desenvolvidas, o cenário é bem diferente. Nestas regiões, as mulheres casam cedo e são muitas vezes mães na adolescência. Há uma fraca valorização social da mulher e há um menor uso de contraceptivos. Já, na maioria dos países em desenvolvimento, a tendência é a aproximação ao comportamento demográfico dos países mais desenvolvidos. Pois, a crescente divulgação e facilitação do acesso a contraceptivos, o aumento da escolarização, assim como do emprego feminino, contribuem para a diminuição da taxa de natalidade. Vamos agora conhecer a distribuição da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é relativamente baixa em todo o mundo, sendo um pouco superior na maioria dos países desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos. Vamos agora compreender o porquê desta distribuição da taxa de mortalidade. Nos países desenvolvidos, há boas condições de vida, o que contribui para que haja uma grande proporção de idosos, visto que a esperança média de vida é maior. Por outro lado, nos países menos desenvolvidos, não há boas condições de vida. Nestes países, há falta de água potável, fome, doenças infecciosas, falta de serviços de saúde, entre outros problemas, o que contribui para uma elevada taxa de mortalidade. Já na maioria dos países em desenvolvimento, a taxa de mortalidade é baixa, porque há uma grande proporção de jovens e houve progressos significativos nas condições de vida e de saúde da população. O comportamento da natalidade e da mortalidade reflete-se na composição da população por idades, isto é, na estrutura etária. Para representar a estrutura etária, utiliza-se as pirâmides etárias. Como já sabes, à medida que um país se vai desenvolvendo, a população acede mais facilmente a bens e serviços, por exemplo, ao planeamento familiar, à educação e à saúde,
o que contribui para a descida da taxa de natalidade e para o aumento da esperança média de vida. Repara na pirâmide etária de um país desenvolvido. Como podes observar, esta apresenta uma base estreita, o que comprova os baixos valores de natalidade. Por outro lado, apresenta um topo largo, reflexo do aumento da esperança média de vida. Deste modo, esta pirâmide etária representa um país com uma população envelhecida. Agora observa a pirâmide etária de um país menos desenvolvido. Esta apresenta uma base larga, o que comprova a elevada taxa de natalidade, e um topo estreito, resultante de uma baixa esperança média de vida. Deste modo, este país possui uma população jovem. Nos países de transição, isto é, quando um país se começa a desenvolver, a população jovem começa a diminuir, em resultado da diminuição da taxa de natalidade, e a população idosa começa a aumentar, em resultado do aumento da esperança média de vida. No entanto, tanto um país com uma população envelhecida ou com uma população muito jovem tem riscos associados. Conheces estes riscos? Vamos descobrir. Quando a população é envelhecida, significa que há poucos jovens. Logo, a população ativa, ou seja, a população que trabalha, irá diminuir. E esta população contribui para os sistemas de proteção social. Sendo assim, vai haver uma redução das receitas sociais e, em contrapartida, ao aumento da despesa com a população idosa. Por exemplo, com a saúde e com as pensões de reforma, logo, pode levar à ruptura dos sistemas de proteção social. Por outro lado, uma população muito jovem constitui uma riqueza para um país, exceto quando este não tem capacidade de proporcionar saúde, escolaridade e emprego. Assim, surgem problemas como, por exemplo, fome, habitações sem água e sem luz, falta de hospitais e de escolas, entre muitos outros. Tens alguma ideia de como resolver estes problemas? Vamos ver. Pois bem, no caso dos países com população envelhecida, podemos travar o envelhecimento através de políticas natalistas, destinadas a aumentar a natalidade, como por exemplo, aumentar subsídios, como o abono de família, e facilitar a conciliação da vida profissional com a familiar, nomeadamente através de horários de trabalho mais reduzidos. Já no caso de países com população muito jovem, podemos diminuir a natalidade através da adoção de medidas antinatalistas, como por exemplo, facilitar o acesso a métodos contraceptivos e incentivar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Agora que já conheces a evolução da população, vamos esquematizar. A evolução da população depende do comportamento das variáveis demográficas, como por exemplo, da natalidade e da mortalidade. A natalidade e a mortalidade são influenciadas por diversos fatores, apresentando contrastes na sua distribuição. A natalidade e a mortalidade refletem-se na estrutura etária da população, que é representada por pirâmides etárias. As regiões mais desenvolvidas têm uma população envelhecida e as regiões menos desenvolvidas têm uma população jovem. Uma população demasiado envelhecida ou demasiado jovem trazem problemas para os países, sendo necessário adotar políticas demográficas que podem ser natalistas quando visam aumentar a natalidade ou antinatalistas quando pretendem diminuir a natalidade. E pronto, já conheces a evolução da população. Espero que tenhas gostado desta explicação e não te esqueças, fica atento nas aulas para que a geografia não te dê a volta à cabeça.